Precisamos de Ti, Jesus. Irmãos, a gente nesse período geralmente abençoa as crianças para irem para o culto, mas nós faremos isso de um jeito diferente. Eu queria pedir para as crianças virem todas aqui à frente, por favor. Todas as crianças venham. E hoje os professores que estão na escala e os que não estão também venham, por favor. Eu queria pedir para o Kérrio e queria pedir para Vitória virem aqui, por favor. E queria pedir para aqueles que já foram alunos do Caverna Kids e não são mais, que já deu a idade de vocês, venham aqui também, por favor. Eu quero pedir para os professores de crianças, por favor, se colocar de joelhos. Crianças, vocês vão fazer uma roda ao redor desses professores. Vocês podem fazer uma roda aqui, por favor? Os professores vão ficar bem pertinho. Pode juntar mais, professores. Isso, junta bastante. Crianças, façam uma roda aqui. Vocês já estão aprendendo a orar, né? O Kérrio e a Vitória vão orar. E vocês vão colocar a mão nos professores de vocês, vão dizer: Jesus, abençoa a vida deles, para que o Espírito de Deus venha sobre eles, para que a glória de Deus venha sobre eles outra vez. Você vai orar aí no seu lugar, irmãos, porque às vezes tem gente que está cumprindo escala, mas está à míngua, precisando de um toque do Senhor de restauração. E a gente tem dito que os nossos filhos profetizarão, e pode ser que o nosso filho agora mude o destino de um deles. Então libere algo sobre o seu filho, para o seu filho profetizar nessa noite. Eu posso ouvir você orando? Posso ouvir você orando? Crianças, pode colocar a mão nos professores. Eu posso ouvir você orando, irmão. Você pode orar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais. Deus, em nome do Senhor Jesus, que você tenha abençoando as professoras do Caverna Kids. Que em nome do Senhor Jesus, que deixe nós retribuir o que elas fez por nós. Que caia sobre terra, que nós fazemos, Deus. Que não somos só as crianças, Deus. Que cada um tem o mesmo Espírito, cada um tem o mesmo Deus. Então deixa cair sobre terra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha abençoando a vida dessas professoras. Que Deus, que nós estamos honrando, Deus, a vida delas. Que tudo que ela fez por nós, que hoje que nós estamos aqui, eu, a Vitória, os nossos jovens, Deus, foi por causa delas, nós passamos por elas, mas nós estamos aqui. Que nós estamos honrando, que eu levo no meu coração, eu honro elas, eu honro. E hoje só por isso que eu estou aqui, é por causa dela. E tudo que eu aprendi hoje é por causa dela. Tudo que você abençoe a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Que hoje nós estamos aqui por causa dela. Que caia sobre terra. A igreja levante as suas mãos e comece a orar sobre as professoras. Muitas pessoas não passaram sobre elas, mas é por causa delas. As crianças vão fluir na tua presença, Deus. Nós estamos aprendendo por causa dela. Em nome do Senhor Jesus. Venha, queime no coração delas. Queime no coração das crianças. Vem. Em nome do Senhor Jesus. Caia. Em nome do Senhor Jesus, que elas sejam abençoadas. Amém, Deus, em nome do Senhor Jesus. Sobre a vida das crianças, Pai, que elas possam ser exemplos, Pai, para os adultos, Deus, que não é pela idade, Pai, que você derrama a sua unção. Sim, Pai, todos têm o mesmo Espírito, Pai, derrama sobre nós, Pai, que o Senhor venha pela terra, Pai, derrama o Teu Espírito sobre as professoras, Deus, que elas possam derramar, Pai, unção, Pai, nas crianças, Pai, cada vez mais, enche as crianças, Pai, batiza as crianças.
Aleluia, Jesus. Vocês podem ficar de pé, por favor, professores, antes de vocês irem para a aula. Eu tenho uma palavra do Senhor para vocês. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar. Eu quero que vocês olhem para mim. Não está sendo em vão. Não está sendo em vão. Mas o trabalho que vocês estão fazendo tem um mistério. Ele fala muito sobre como viver cristianismo. Vocês estão semeando no oculto sobre gente que Deus vai expor publicamente. É sobre a vida que vocês levam no secreto, assim como o serviço que vocês fazem no secreto. Ninguém está vendo o que vocês fazem, a não ser eles, os que Deus vai expor. Ninguém está vendo o que vocês são, a não ser Ele, que quer expor vocês, mas expor para o serviço de forma frutífera. Então existem duas coisas que eu quero que vocês guardem no coração. Não está sendo em vão o que vocês estão fazendo, e não está sendo em vão o que Ele está fazendo em vocês no secreto. A dor que vocês estão sentindo, as lutas que vocês estão passando, não está sendo em vão. Para um instrumento tocar com perfeição é preciso afinação, esmero. Os meninos entendem disso melhor do que eu. Para alguns de vocês eu já expliquei. Traga-me um tangedor. Deus está procurando gente que ressoe a canção, que chama a presença do Espírito. Vocês estão chamando a presença do Espírito para essas crianças, mas o Senhor está afinando vocês primeiro. Então não afrouxem a tarraxa. Se o Senhor aperta, se submetam. Só vai sair som, só vai sair melodia se vocês se submeterem, amém? Isso é só o começo, vocês vão vê-los profetizar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Vamos lá, criançada, dá um abraço nelas, dá beijo nelas. Agora pode todo mundo ir para o culto. Obrigado, galerinha. Kerry, obrigado, Vitória. Glória a Deus. Aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam vem. Prega comigo, galera. O bom é que a gente já entende esse código, o que significa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você pode se sentar, por favor, meu irmão, minha irmã? Aleluia. Glória a Deus. Para algumas delas, no dia a dia, assim, no encontro em casa, eu compartilhei uma palavra, irmãos, e elas entenderam. Mas para você e para mim, o Senhor quer trazer uma outra reflexão. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Quero ler com você do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler juntos a palavra? É tão bom ler a palavra, irmãos. Domingo passado. Foi domingo passado. Segundo domingo foi domingo passado, né? Segundo domingo de dezembro? É esse? Sério? Cara, se esse é o segundo domingo do mês de dezembro, então hoje é o dia da Bíblia. Que maravilha!
Que legal, Gui. Valeu por lembrar, cara. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Vamos ler juntos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se você se identificar com esse texto, irmão, você pode chorar, você pode rir, fica à vontade, porque esse texto fala da gente. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Seu coração já está pronto? Então eu não queria que nada desviasse sua atenção. Se você estiver usando o celular para ler, show. Se não, deixa ele no silencioso. Não permita que nada roube o que eu quero compartilhar com você. É importante. Efésios capítulo de número 2, irmãos, faz parte de uma carta escrita por Paulo às igrejas. Os estudiosos acreditam que ela não tem um endereço especificamente para Éfeso. Na verdade, Paulo a escreveu para qualquer igreja, mas há um grupo que diz que não, que Paulo escreveu especificamente para Éfeso, porém é uma carta direcionada a qualquer igreja, porque aquilo que o Espírito queria falar a Éfeso também se aplica a nós. E o que o Espírito queria falar a Éfeso através dessa carta? Bom, Éfeso era uma igreja aprendendo a ser igreja, não entendendo direito o que era esse negócio de ser família de Deus, ser cidadão do céu, ser parte do reino. Tudo ainda era muito novo, e Paulo, para explicar estas coisas, escreve uma epístola para falar sobre natureza, vida e vocação da igreja. Natureza, vida e vocação da igreja. O que seria isso? Bom, sobre natureza, Paulo estava querendo falar de onde foi que nós nascemos. De onde foi que nós fomos gerados? Nós fomos gerados de Cristo. Nós fomos gerados do propósito que foi manifesto em Cristo a nosso respeito. Um propósito que se tornou conhecido em uma promessa feita no Éden. Não era esse necessariamente o grande propósito. Digamos que a salvação foi algo que precisou ser realizado para que algo mais importante fosse mantido. Então a nossa origem é em Cristo. E a nossa vida? A vida diz respeito a como nós deveríamos nos mover no dia a dia, a maneira como deveríamos ser com as pessoas, ser nos relacionamentos familiares, ser nos relacionamentos na cidade. Vida fala sobre como somos no dia a dia nesse ser cristão. E vocação fala sobre o nosso propósito.
Para que fomos chamados? Qual a finalidade das nossas vidas? Qual o objetivo de termos nos tornado filhos? De sermos feitos família, de sermos feitos concidadãos dos céus. Então Paulo, ao falar de natureza, vida e vocação, fala dessas três coisas: a nossa origem, como devemos viver essa nova vida e qual o propósito dessa nova vida. E ao falar de propósito, Paulo nos explica que o grande propósito de Deus, na verdade, era formar uma família. Isso Paulo não diz apenas aqui, Paulo não esgota esse assunto em Efésios, ele escreve isso em outras cartas, ele fala em Romanos, em outras mais, mas ele nos deixa pistas. Por exemplo, se você andar comigo um pouquinho mais no capítulo de número 2, você verá ele falando sobre isso. Vai lá no versículo 19, capítulo 2 de Efésios, versículo 19, olha o que diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Um concidadão é alguém que faz parte de uma cidade, de uma sociedade, mas o texto diz mais: sois da família de Deus. Então Paulo está nos comunicando que agora nós pertencemos a uma cidade, nós pertencemos a um ambiente que seria o reino, da mesma forma que agora nós fazemos parte de uma família, a família de Deus. Então ele está comunicando para a gente que agora nós somos, mas isso existe antes de nós. A família existe antes, o reino existe antes. Em outras epístolas, na construção do pensamento de Paulo, a gente vai perceber que o propósito eterno de Deus não era salvar. O propósito eterno de Deus sempre foi gerar uma família para si. Então, grave isso aí na sua mente. Qual era o propósito eterno de Deus? Era salvar? Qual era o propósito eterno de Deus, pessoal? Porque antes de haver pecado e da gente precisar de salvação, Deus já estava construindo uma família, através de Adão e de Eva. A família protótipo que geraria filhos para os quais Deus derramaria todo o seu amor. Você vai ter oportunidade de, quem sabe, aprender isso melhor em um seminário de paternidade. Mas o que eu preciso é que só que você entenda isso basicamente. Então quando Paulo fala aqui sobre salvação, ele está dizendo para a gente: olha galera, só que tem uma coisa, só seria possível para você e para mim fazer parte dessa família, depois de nós termos pecado, se Jesus tivesse feito o que ele realmente fez. Paulo está dizendo que nenhum de nós poderia fazer parte da família, Fábio, nenhum de nós poderia fazer parte da família, Pablo, do estado que a gente estava. Nós estávamos destruídos pelo pecado que nós cometemos com Adão. A nossa imagem estava distorcida, ou melhor, a imagem de Deus em nós estava distorcida. Nós estávamos em um estado de desgraça, nós estávamos em trevas, e para que nós pudéssemos ser inseridos na família, nós precisávamos ser tirados das trevas e transportados para a luz. Nós precisávamos, pastora, receber uma nova identidade. Nós precisávamos ser limpos dos nossos pecados. Por quê? Porque do jeito que nós estávamos, não tinha como Deus nos colocar na sua família, porque seria injusto. Na verdade, justo seria que Deus derramasse sobre nós a sua ira e nos matasse pelo pecado que nós cometemos. Mas ao invés de fazer isso, Ele entregou por amor o seu Filho para nos fazer parte do propósito que nós havíamos deixado lá atrás quando pecamos. Quantos estão entendendo isso? Havia um projeto para nós que nós deixamos por causa do nosso pecado, mas Deus arrumou uma maneira de nos inserir de novo nisso, e essa maneira se chama graça. Salvação pela graça. Por isso, se eu pudesse dar um tema para o que a gente vai começar a entender nessa noite, começar, porque eu não pretendo esgotar isso, o tema seria o propósito da nossa salvação.
Por que é importante entender o propósito da nossa salvação? Porque Paulo está apresentando o propósito da nossa salvação. Porque se você entender de forma equivocada o propósito da sua salvação, você poderá entender errado o que é a salvação e entender errado como viver a partir de ser salvo. Quer ver um exemplo muito básico? Como o propósito de algo define como nós vivemos? Vamos lá. Você tem lá na sua casa uma espremedora de frutas, certo? Você pode usar um espremedor de frutas para outras coisas, sim ou não? Mas muito dificilmente você vai usar para outras coisas, porque vai demandar mais trabalho, mais esforço, e por não ser a função daquele eletrodoméstico, você pode até sobrecarregá-lo e levá-lo à exaustão. Ele pode ser queimado por causa disso. Então, coisas, objetos têm funções específicas, e a salvação também tem uma finalidade específica. Então eu quero perguntar para você, antes de nós entendermos a finalidade da salvação: o que é salvação para você? Porque Paulo aqui está falando para nós sobre a salvação pela graça. E a primeira coisa que ele explica para a gente é, de certa forma, ali, intrínseco no texto, por dentro do que ele está falando, o que é salvação. O que você entende ser salvação? Talvez você pense que salvação é uma oportunidade que Deus te dá de viver uma vida melhor. Talvez você pense que salvação seja algo que você ainda tem que escolher se precisa ou não. Talvez você ache que salvação é algo exagerado demais, criado pelos cristãos para tentar subjugar as pessoas a um jugo de medo. Enfim, talvez você tenha um conceito sobre salvação que impede você, inclusive, de tornar-se um cristão verdadeiro. Mas Paulo aqui explica para nós que salvação, irmãos, é o trabalho de Deus de fazer mortos voltarem à vida. Porque o primeiro versículo diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então presta atenção: morto decide alguma coisa? Não. Morto tem opinião? Morto trabalha? Então, irmão, salvação é algo que você não pode fazer por você mesmo, nem pode escolher por você mesmo. Deus escolheu nos salvar por amor. Acontece que em um determinado momento Ele anuncia a mensagem da salvação ao nosso coração, deixa ela clara a gente, e como um presente a gente simplesmente recebe ou rejeita. Então salvação é uma coisa que todos nós precisamos, porque todos nós estamos mortos. Talvez você venha do imaginário popular de que só precisa de salvação quem faz coisa má, mas Paulo está explicando que todo homem peca, e por ser pecador e ter pecado com Adão, ter a mesma natureza, todos estão mortos. Ou seja, você não é um vivo escolhendo entre permanecer vivo ou permanecer morto, você é um morto que foi alvo de uma escolha de Deus. Então salvação é a decisão de Deus de transformar mortos em vivos, e por isso Ele entregou o seu Filho. Consegue entender isso? Então salvação não é algo que dependia de nós, isso é salvação. E de que fomos salvos? É a segunda pergunta. Fomos salvos dos nossos pecados, irmãos, da condenação que os nossos pecados produziu. Todos nós estávamos com a ficha suja, todos nós estávamos com a capivara imensa, e todos nós, quando aparecêssemos diante do juiz, teríamos todos os motivos para ver o martelo dele bater e dizer: culpado. Mas Ele resolveu pegar a nossa pena
e jogar sobre outra pessoa. Ele lançou a sua pena sobre um inocente, mas o inocente voluntariamente se entregou para sofrer a pena. Quem foi o inocente que sofreu a nossa pena? Show! Então isso explica por que Jesus morreu. Jesus não morreu porque ele queria fazer um espetáculo demonstrando o seu amor. Não. Jesus morreu porque ele precisava levar a nossa pena. Ou melhor, porque ele quis levar. Precisava não, ele quis levar. E só havia um meio de mortos se tornarem vivos. Se ele pegasse a nossa morte e lançasse sobre ele, pegasse a nossa pena e lançasse sobre ele. Porque se ele cumprisse a pena pelos nossos erros, Deus, o justo juiz, diria: agora sim, alguém cumpriu a pena. Então todos aqueles que se esconderem nesse que foi o apenado, poderão viver liberdade. A pena era a morte, e Jesus morreu. Quando ele ressuscita, é como se ele tivesse recebido liberdade da pena. Por isso todos aqueles, Paulo diz, que estão em Cristo, morrem com ele e ressurgem com ele para uma vida, porque a pena já foi paga, já foi cumprida. Você está entendendo isso comigo? Legal. Então isso diz de que fomos salvos. Como fomos salvos? Fomos salvos pela morte de alguém. Já estou explicando para você. Sangue foi derramado, justiça foi feita, alguém foi penalizado. E aí surge uma outra pergunta: qual é a causa da nossa salvação? Se Deus não precisava fazer isso, se o erro era nosso, Gui, qual a causa? Porque causa e propósito são coisas distintas. Causa diz respeito ao que levou Deus a fazer. Propósito diz respeito ao objetivo final estabelecido antes do erro. O que Deus fez para nos salvar é resultado do seu amor por nós. Isso é a causa. O amor de Deus faz com que diante da nossa queda, Ele decida por meio de Cristo nos salvar. Mas o propósito para o qual fomos salvos, na verdade, é que este Deus que ama queria uma família. Vou repetir para você: a causa pela qual Deus nos salva é o seu amor, a sua misericórdia. Porque Ele poderia ter nos deixado, mas Ele nos ama, então Ele quer nos trazer de volta para perto. Mas por que Ele quer nos trazer de volta para perto? Porque desde o princípio e antes do princípio Ele queria nos fazer uma família. Você está entendendo isso? Está claro? Ótimo, porque aqui que é o nosso ponto chave. Se o propósito da nossa salvação é nos fazer uma família, é trazer-nos para perto dele, então a salvação, irmãos, não é um meio, ou melhor, não é um fim, ela é um meio. Explica melhor isso. Eu explico. Salvação não era o objetivo de Deus. Salvação é o que Deus teve que fazer para cumprir o objetivo, e o objetivo é nos tornar próximos dele. Eu preciso de um casal aqui agora para fazer uma rápida entrevista. Um casal corajoso. Pergunta rápida. Vem aqui, Fabinho. Obrigado. Vem. Vocês vão me ajudar. Valeu, Fabinho. Prega comigo. Vai ser rápido. Vocês vão entender, irmãos, com essa alusão aqui, tá? Fabinho, responda para mim. Você casou com a Karine por quê? Porque eu a amava. Uau! Fala olhando para ela, porque eu a amava. Porque eu a amava. Eu a amo. Cá, você casou com o Fabinho por quê? Porque eu amo. O porquê diz respeito ao propósito. O que os tornou um casal foi o amor. Mas presta atenção. Quando vocês se decidiram por tornar-se um casal, tinha alguma condição, tipo, a gente só pode se amar se tiver um carro, a gente só pode se amar se tiver uma casa, a gente só pode se amar se tiver uma cama, ou o simples fato de terem um ao outro já fazia de vocês um casal? O que você acha? Eu acredito que só de ter um ao outro. O amor os tornou um casal, e as outras coisas pouco importavam. Obrigado, galera, uma salva de palmas, entrevista rápida. Se o propósito
do casal era o relacionamento pelo amor, presta atenção aqui, volta para cá. Se o que os fez se tornarem um casal é o amor e o desejo de perpetuar essa relação de amor, nada mais era necessário senão a existência um do outro. Irmãos, o propósito da salvação é simplesmente nos habilitar para a relação. Explica melhor, profeta. É deixar a gente pronto para ser amado por Ele. Porque Deus já nos amava. O problema é que a gente não poderia viver esse amor porque nós éramos de outra natureza. Ele muda a nossa natureza. Porque você pode amar um cachorro, queridão, mas um cachorro nunca poderá devolver na mesma linguagem. Ele não é ser humano. Só que se esse cão se tornar ser humano, ele pode entender sua linguagem e compreender plenamente o que você está querendo dizer. Porque um cão pode receber um abraço entendendo tudo errado. Mas se você é da mesma natureza, Eliane, você consegue entender o que um abraço significa. Ele precisava mudar a nossa natureza, nos colocar em um estado em que nós recebêssemos esse amor. E entendendo isso, pastora, pudéssemos desfrutar deste amor e amar a todos os outros que fossem chamados para viver isso. Por isso, João escreve: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos chama para perto através da salvação e nos habilita a receber amor e dar amor uns para os outros. Então o propósito é a relação. O que nós precisamos para ter relacionamento com Deus, nós já temos: a existência real de Deus e a nova natureza que nos foi dada em Cristo. O que nós temos para ter relacionamento uns com os outros como irmãos já foi dado. Cristo nos deu uma nova natureza e nos inseriu no seu corpo, nos fazendo uma família. Não existe coisa mais preciosa do que isso, e não precisa de mais nada para nos habilitar para isso. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então veja bem, o meio para nos colocar nisso foi a salvação. Então, a salvação é o único meio para um único fim. Repita comigo, isso eu quero que você repita: a salvação é o único meio para o único fim. E quando eu digo único fim, eu estou dizendo único propósito. Querido, você não foi salvo porque o inferno é ruim. Você não foi salvo porque o céu é legal. Você não foi salvo por outro motivo, senão para ter relacionamento com Deus. O céu não é o seu objetivo, o inferno não era o seu livramento, o objetivo é a relação. Porque tem gente que prega o inferno como ferramenta de amedrontar pessoas, fazendo-as correr para Jesus. Mas elas correm para Jesus não para se relacionar com Deus, é porque elas precisam de um lugar de segurança para fugir do inferno. E há aqueles que entendem que vêm a Jesus para mudar de vida, então eles não vêm pela relação, eles vêm porque Jesus vai lhes dar alguma coisa. Viu como entender a salvação errado faz você viver errado após a salvação ser dada? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E se o propósito único é a relação, então aqui eu quero fazer para você algumas perguntas. Você concordou comigo que não precisa de mais nada a não ser o próprio Deus para se relacionar com você? Mas por que então você passa tanto tempo da sua vida preocupado com as coisas do cotidiano? Você precisa ter um filho para ter relacionamento com Deus? Você precisa ter uma esposa, Christian, para ter relacionamento com Deus? Precisa? Você precisa ter um emprego, Glaico, para ter relacionamento com Deus? Você precisa ter uma carreira profissional de sucesso, Larissa, para ter relacionamento com Deus? Você precisa, Karine, ser uma super pregadora para ter relacionamento com Deus? Você precisa ser pastor para ter relacionamento com Deus, Fábio? Você precisa, Wesley, ser um reconhecido cristão para ter relacionamento com Deus? Muitas das coisas que nós carregamos, irmãos, são desvios do foco do que realmente importa.
passamos a nossa vida criando propósitos que concorrem com um propósito, e são estes propósitos enganosos que nos desgastam todos os dias. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz que a nossa preocupação não deve ser com o dia de amanhã. A nossa preocupação, irmãos, deve ser única e exclusivamente com o agora, porque o agora já nos foi dado a oportunidade de nos relacionarmos com Ele. Jesus diz: olha, do amanhã eu cuido, do amanhã o Pai cuidará, o amanhã cuidará de si mesmo. E quando Ele fala sobre isso, Ele diz que basicamente 3 são as nossas ansiedades: comer, vestir e ter aonde morar. Mas quem nos ama sabe que a gente precisa dessas coisas e garantirá essas coisas para nós. Entretanto, essas coisas para nós se tornaram tão importantes que negociam a qualidade da relação. E aqui eu quero usar o exemplo da Karine e do Fabinho como casal. Quantos casais que juraram amor eterno, não tinham onde cair mortos, mas brigam por causa de dinheiro no primeiro ano de casados? O amor os uniu e o dinheiro os separou? Onde foi que o propósito se perdeu? O amor os uniu e a toalha suja em cima da cama os separou? O amor os uniu e a aspiração de fazer um mestrado e um doutorado os separou? Porque ele não quer te acompanhar ou porque ela não quer ir com você? Onde foi que o amor ficou para trás? Porque se tudo que vocês precisavam era um do outro, como diz Paula Toller na canção de Kid de Abelha, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê, agora tem tantas exigências. Se a gente faz isso com um cônjuge, será que não faz com um pai? A gente se embaraça, irmão, com o que não vale nada e perde a vida inteira por essas coisas. As suas angústias não são porque você não orou essa manhã, elas são porque você se importou com coisas que eram insignificantes, são insignificantes e continuarão insignificantes, porque tudo que você precisa, Cristo, pela sua entrega na cruz, já te deu. Você já está sentado em um lugar, você já tem acesso, você já pode a uma distância de uma oração encontrar amor, segurança, sustento e tranquilidade. Então por que parece que cristianismo não é o bastante? Isso é tão maluco, irmãos, isso é tão agressivo, isso é tão louco, que chega a ser exagerado, mas é exatamente isso que eu estou querendo te sugerir. Vou fazer algumas perguntas objetivas, eu quero que você me responda. Pablo, você tem casa, filho? Tem, né? Casa própria? Você ama a Cris? Cris, você ama o Pablo? Vocês amam Jesus? Se Jesus mandar vocês entregarem a casa, vocês vão continuar felizes? É essa sinceridade que eu estou esperando. Vocês vão ser felizes um com o outro? Vocês entenderam que o maior patrimônio que vocês têm é a vida um do outro? Porque se a Cris morrer hoje, a casa não substitui ela, mano. E Deus fez algo na sua vida para ficar como um marco para a sua história, Pablo. No dia em que você celebrou a união da sua família, você perdeu sua avó. Sabe o que o Senhor queria que você guardasse no coração? Nunca troque uma pessoa por uma coisa. Pessoas fazem falta, coisas não fazem. Nunca enterre a sua esposa, ame-a. Isso diz respeito à relação que você tem com Deus. Você já parou para pensar que você pode estar fazendo isso que eu estou dizendo aqui? Não é, pastor, é que o meu sonho é fazer faculdade de medicina, de direito e tal.
eu estou te propondo a loucura de não ter mais nada a esperar, a não ser a própria presença, te encontrando na viração do dia e dizendo: boa tarde, bom dia. Porque eu sou um cara de 32 anos, beirando 33. Corpinho de 48. Refletindo sobre a minha vida nos últimos dias. Os meus amigos de faculdade, todos têm seu próprio consultório. Alguns, pastora, já são dentistas e médicos. Eu sou um fracasso comparado a eles. Eu não tenho casa própria. E jovens que eu pastoreei tinham casa própria e carro quitado. Alguns deles, inclusive, não era qualquer carro. Era Civic, era Corolla. O único Corolla que eu andei foi emprestado, irmãos. O meu carro ainda faltam 30 parcelas para pagar e ele é 2011. Nem meu ele é do banco. A casa que eu moro é emprestada em troca de um aluguel por 12 meses. E nos últimos anos de casamento, André, todos os anos eu tive casas diferentes. Já que eu estou emprestando as músicas de secular para ilustrar o que eu estou querendo dizer, falarei agora as palavras de Renato Russo. Eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Só não moro com os meus pais. A Larissa mora com os pais. Ponto, pegou, pais e filhos. Se eu fosse sentar num encontro daqueles de faculdade, para bater papo com eles sobre como vai a vida, eu seria o cara mais sem graça para contar como vai a minha vida, Fábio. Porque eles diriam: cara, depois de 8 anos de formado, eu já tenho uma carteira de clientes, eu sou mestre especialista. Os meus calouros me mandam uma oferta porque estão indo muito bem, obrigado na odontologia. E eu, veterano, não tenho material, não tenho... Já estou eu emprestando outra música. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro do banco, sem parentes importantes, morando no interior. Engraçado, mas por que eu emprestei as palavras de Belchior? Porque na música ele não cantava como se aquilo fosse um lamento. Ele cantava como se aquilo fosse o sufi. E eu tenho pensado, até quando não será suficiente? Se eu nunca tiver uma casa, se o meu carro ser para sempre parcelado, se as minhas roupas sempre forem do Cimidão Shopping Center, se o nosso calçado for sempre da loja dos 30, do 20, vai ser suficiente? Ou sempre haverá o desejo de que alguma coisa que deveria ter acontecido não aconteceu? Ele me fez essa pergunta há alguns dias. Eu estou pronto para encontrar os meus amigos. Porque Paulo diz que a nossa vida é escândalo para o mundo. Ela é uma grande loucura. Então para eles eu sou um fracasso. Mas uma coisa eu sei: Ele me tem por inteiro. Essas coisas se tornaram esterco para ganhar a Cristo. E eu ainda não cheguei aonde eu queria chegar. Mas eu não tenho mais nada, mano. Quantos anos você tem, Pablo? E você tem uma casa. Eu tenho 12 anos a mais que você e moro de aluguel. Talvez eu nunca tenha uma casa, e talvez você sempre tenha a sua. Mas o que nos faz parecidos é sermos gratos pelo que Ele nos deu, a sua presença. Isso é o que a Bíblia chama de contentamento, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Por não entender o propósito da salvação, pastora, milhares, milhões hoje caminham no cristianismo sem saber para onde vão, em busca de uma voz divina que lhes digam o que fazer, ou em busca da próxima bênção que os faça se sentirem motivados a continuar. Vou traduzir. Tem gente que acha que propósito, Fabinho, é o que Deus vai te mandar fazer. Não.
Propósito é para onde nós estamos indo, para o relacionamento eterno. Pouco importa ser, ou melhor, pouco importa fazer, irmãos, porque o que fazemos é passageiro, mas há algo que dura para sempre. Você abre comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo de número 13, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Abre comigo o versículo 8, 1 Coríntios 13, verso 8. Eu quero construir com você um altar no seu coração. Eu quero de todo o coração, irmãos, que a ferida que foi aberta no meu peito nos últimos dias seja aberta no seu. Eu quero muito isso. Versículo 8 diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Os dons são passageiros. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. O espelho aqui não era de vidro, irmãos, era de latão, então não dava para ver com perfeição. É igual tipo um carro sujo. Então veremos face a face, quando vier o que é perfeito. Agora eu conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Você sabe qual é a aspiração de Paulo aqui? Conhecê-lo plenamente. O cara que era apóstolo dos gentios, tinha dom para dedéu, usado violentamente, não estava feliz com isso. A alegria dele era: cara, quando eu te conhecerei plenamente. Agora é em parte, mas vai chegar o dia em que será perfeito. Essa era a única expectativa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor, porque o amor jamais acaba. O que Paulo está tentando explicar para você e para mim: no fim, só o amor que une vocês é que vai manter-se de pé. Nem os dons, nem os frutos, nem aquilo que você fez em prol da obra, tudo isso tem um propósito, uma finalidade: estar mais perto, estar mais junto. Então, irmãos, é tempo de nós colocarmos isso no nosso dia a dia. Se eu trabalho, se eu tenho uma empresa, isso tem que me aproximar do Abba, isso precisa me aperfeiçoar para o Abba, isso não pode me distanciar e me distorcer. Os desafios da Vivo têm que te fazer pensar que tipo de filho você tem se tornado, Wesley. Quando um chefe te repreender dizendo: cara, você demora para fazer tudo, você precisa ouvir o chefe como se estivesse ouvindo o Abba, dizendo: Abba, onde é que eu estou demorando para fazer as coisas? É a conversa que nós tivemos hoje, Douglas. Quando alguém disser para você, no fim do ano, quando você esperava um aumento e uma promoção, você não será promovido porque não está pronto para lidar com os desafios dessa promoção. Não é sobre a promoção, é sobre o que me impede de estar pronto, enquanto as outras coisas eu ainda estou patinando. Isso tem que ser a palavra que me leva para um quarto, para o Tameion, a fim de buscá-lo e perguntar: Senhor, o Senhor está me dizendo a mesma coisa que o meu chefe? Em que eu ainda estou patinando? A gente consegue, irmãos, viver a vida da salvação como se ela fosse uma oportunidade de usufruirmos dos benefícios que Ele nos dá, sendo que o grande benefício que Ele nos dá, Abner, é a sua presença, conhecê-lo. O cara que escreveu essa carta que nós lemos, o versículo de Coríntios dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa. Escrevendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, eu já estou quase para ser como uma oferta líquida, entregue como uma oferta líquida, meu filho. Então, Timóteo, permanece firme nas coisas que eu te ensinei,
Continua, filho, porque eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu vou ao encontro dele. Timóteo, vou ser promovido. Quem era o homem que escreveu essa carta? Quem é o homem que inspira cristãos a viverem o máximo do seu potencial? Um homem que já morou em tantas casas que nem se lembra mais. Um homem que horas era sustentado pelas ofertas dos outros e ora tinha que trabalhar com o que sabia. Um homem que podia ser um engenheiro, mas escolheu só ser um construtorzinho de tendas. Um homem que poderia ser o chefe da sinagoga, um líder de fariseus, mas escolheu ser escória por causa de Cristo. Não tinha onde cair morto, de perseguição em perseguição, de açoite em açoite, de cadeia em cadeia, pastora, algemado entre soldados, considerado um preso perigoso, batendo papo com presos diferentes, esperando o dia em que o trabalho acabasse, a ficha fosse batida, o ponto encerrado e o pai dissesse: vem, agora você vai ver o que é perfeito. Eu estou ouvindo Deus falar com a gente: intensifiquem, intensifiquem, intensifiquem. E sabe o que é intensificar, irmãos? É amar de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Em casa, no trabalho, na rua. Então eu não tenho mais que fazer concurso público, então eu não tenho mais que trabalhar, então eu não tenho mais que estudar. Faça tudo isso, procurando onde isso se encaixa neste propósito. Porque se o seu emprego, se o seu projeto, se o seu casamento, se o seu namoro, se o seu carro, se a sua moto, se o seu violão, se a sua balinha trabalham contra isso, viva sem isso. Desocupe a mochila, se encha do que realmente importa. Eu acho que você entendeu o que eu quis te dizer, né? Enfim, eu poderia falar sobre como desenvolver isso, mas é como eu disse, eu não pretendo esgotar. Eu nem tenho essa capacidade. Certamente tem gente por aí que sabe mais sobre isso do que eu, e tem, com certeza tem. Mas o que eu venho te dizer hoje é: o propósito da sua salvação só é um: te trazer para perto. Pastor, eu acho que eu tenho um problema. Porque eu sou um salvo, eu tenho certeza disso, mas eu estou tão distante. Você está perdendo a melhor parte da sua vida, a parte que te cabe, a parte que não acaba, a parte eterna, a companhia. Você pode se... Aliás, vamos junto? Eu quero que você faça isso espontaneamente. Estou olhando para o relógio que eu estou com medo aqui. Feche os seus olhos. Eu quero que a sua imaginação seja santificada pelas palavras que eu vou liberar sobre você agora, em nome de Jesus. Eu quero que você imagine essa cena e responda fisicamente a essa cena. Responder fisicamente é: se quiser ficar de pé, rolar, chorar, faça. Imagine isso, irmão. A pessoa que você mais ama infelizmente morreu. Toda a sua expectativa estava depositada em ter uma vida com essa pessoa, mas agora ela está morta. Você tem que mexer com os papéis do velório. Você tem que providenciar o caixão. Passar uma madrugada sozinho, olhando o corpo.
pensando palavras que você não pode mais falar, porque ela não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Passa pela sua cabeça quantas coisas que vocês poderiam ter vivido, quantas oportunidades que vocês poderiam ter desfrutado, mas não dá mais. Ela se foi, ele se foi. São 6 horas da manhã. O sepultamento será às 8. Alguém chega para te ajudar, o cheirinho do café. Você se lembra de quando vocês tomavam café juntos, comiam pão. Bate uma saudade. Você pensa, eu nunca mais vou tomar café como eu tomava antes. Agora o cheiro do café parece que dá um embrulho no estômago. Não é de nojo, é de angústia. E o duro é que agora você está lembrando dos dias em que você ficou nervoso quando a pessoa te chamou para tomar café com você. Você dizia, me deixasse dormir, poxa. Você se arrependeu desses dias. Chegou o horário do sepultamento. Alguém dá a palavra, faz uma oração pela família e te chamam para segurar a haste do caixão. Quando você põe a mão naquela haste gelada, o caixão inexplicavelmente começa a se mexer. Uma mão começa a dar socos ali e grita, eu não estou morto, eu estou vivo, eu estou viva. O que você faria diante de tudo isso? Você iria no banco pagar um boleto? Você iria conversar com seu chefe? Você iria fazer um almoço? Você iria fazer um plano de viagens? Você sairia de férias? Ou você diria, abre logo esse caixão, eu preciso encontrar com essa pessoa? Foi assim que Maria se sentiu quando um anjo disse, ele não está morto, ele vive. Não viva cristianismo como se Jesus só tivesse te dado a morte para você viver o que quisesse. Ele ressuscitou para você estar com Ele. Ele está aqui. E tudo que eu disser, Ele está aqui.